Olá, irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, assim como toda a sua casa. Nós estamos aqui meditando na carta aos Romanos, uma carta tremenda, poderosa, que traz para nós revelações tremendas. Porque nessa carta aqui nós vamos ver a humanidade caindo em Adão, morrendo, e em Cristo os que creem nele sendo levantados pelo poder de Deus e recebendo a vida eterna. Essa comunhão novamente com Deus que lá em Adão todos perdem. Em Adão a pessoa perde a comunhão com Deus e ela precisa da glória de Deus. E em Cristo ela encontra. Em Cristo ela volta novamente a ter a comunhão que lá em Adão foi perdida. Em Cristo agora ele nos dá a vida eterna e a comunhão novamente com o Pai. Olha como é tão terrível o pecado, porque o pecado ele fere a santidade de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, Adão, que é o pai de toda a humanidade, ele pecou contra Deus, ferindo a santidade de Deus, e com isso ele vende toda a humanidade. Mas Cristo, ele vem exatamente para nos tirar desse estado de perdição, de condenação e nos ligar novamente ao Pai. Capítulo 5, versículo 18, ainda de Romanos, diz: pois assim como por uma só ofensa, que foi a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ou seja, Jesus ele veio para nos livrar da condenação, desse juízo aqui. O pecado original, o pecado de Adão, que atinge toda a raça humana. A gente observa aqui no verso 18: pois assim como por uma só ofensa, que foi a ofensa de Adão contra Deus, quando Deus disse: não comas, porque certamente o dia que dela comer, morrerás. E aconteceu exatamente como Deus estabeleceu, como Deus determinou. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Aqui todos os homens é toda a humanidade para a condenação. É por isso que a pessoa ela precisa crer em Cristo para sair desse estado aqui. Ela precisa manifestar a fé em Cristo e colocar sua confiança nele para que receba essa graça. A salvação é uma graça de Deus para nós, ou seja, é um presente. Nós não merecíamos e ele nos presenteou, nos abençoou com a vida eterna quando cremos no seu Filho Jesus Cristo e prosseguimos essa caminhada aí rumo à cidade celestial, agora sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos terminar aqui o versículo. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Dê um glória a Deus aí do outro lado, porque aqui já começa a falar do Senhor Jesus, do ato de justiça, né? da obra redentora
que Ele fez, que Ele operou para nos salvar. Isso é maravilhoso. Sendo que em Adão todos morrem, todos caem, todos estão destinados ao juízo do grande trono branco e à condenação, porque a Bíblia diz que pelas obras ninguém será justificado diante de Deus, mas sim pela fé em Cristo Jesus, que nos conduz à vida eterna novamente e à presença do Pai, da onde em Adão nós fomos expulsos. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Então, tome posse, você que ainda não creu em Cristo, ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus. Você continua em Adão, o que espera é o juízo e a condenação. Mas em Cristo Jesus, essa graça que se manifestou para nos salvar, nós tomamos posse da vida eterna e voltamos novamente para a casa do nosso Pai, tendo aquela comunhão como no princípio. Bendito seja o nome do Senhor novamente e para todos sempre. Amém? Que Deus te abençoe e vamos continuar meditando aí nas Santas Escrituras, porque elas são preciosas demais, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.